Oi, fubá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Você tá bem? Eu tô bem. Difícil não estar bem, Graças a Deus. sim. A ordem é bem simples. É difícil não ficar bem diante do natural, que é bem-estar. A diferença é que isso parece até ofensivo, né, para algumas pessoas, porque o não bem-estar está condicionado pelo meio e o desejo, que é um desejo, infelizmente, ainda pela maioria, um desejo inconsciente, um desejo dissociativo, um desejo que problematiza a liberdade e a integridade das pessoas, e ainda assim um desejo que dissocia a verdade, a habilidade de ver e a natureza essencial de cada um. Ruim, né? Pois é, o bem-estar, então, foi tentativa de desnaturar o bem-estar. É, o desnaturado é aquele que acredita que o bem-estar não é comum ou estável no ambiente comum. Pois é. Pois é. Parece ofensivo, porque há uma bolha que sustenta a ilusão de que o mal-estar é o natural. Mas se você não fizer absolutamente nada, ficar parado, sem fazer nada, a fome vai embora, a sede vai embora e você tem um momento de bem-estar. Tem um cidadão que gosta de fazer montanhismo sem, é, sem muitas ferramentas de proteção, sabe? E aí vai lá, pratica lá o montanhismo dele e sobe lá nos lugares. É até bonito de ver, de longe. Então, ele relata que quando ele está nesse estado, o foco é tão necessário, o foco no presente é tão necessário, o foco no que está fazendo é tão necessário e naturalmente urgente, e a gente, né, que faz isso de forma consciente e ciente de si mesmo, que a mente fica em silêncio. É um estado subjetivo da mente. E, por sua vez, dá espaço a expressões, né, do ser e do próprio ser. Expressões essas que fazem parte do que é considerado natural pelo próprio ser. E isso dá espaço à essência do ser se manifestar por meio de sua própria natureza. E de forma natural, muitos amigos e muitas outras pessoas relatam que quando esse ser volta desses estados de consciência plena, ele volta envolto em uma magia que contagia as outras pessoas e e as pessoas ficam bem. Isso nada mais é do que o estado de plenitude, o estado natural e pleno de direito. Muitas pessoas que praticam jejum relatam que o processo de jejum é um processo de limpeza, porque elas se sentem bem. Em grande parte, é natural e tem suas justificativas neurológicas, biológicas, medicinais, científicas. Mas vamos focar apenas no aspecto das crenças. Quando a criança vem, eu estou com fome, você aceita, está com fome e diz, ok, eu estou com fome, mas estar com fome não significa que eu estou em estado de morte, né? Estou caminhando para a morte, porque o corpo sinaliza que há uma ausência de nutrientes. Ele começa a utilizar suas reservas, que por sinal, todos os corpos têm muitas reservas. Isso faz parte da gerência vital do corpo. E até aí não há nenhum problema ao ser ali seguindo o seu caminho e seus momentos de jejum. Chega até um certo ponto que
o ser não se preocupa e não ocupa suas crenças de estar em estado de urgência. Ele sai da urgência e entende que é uma agência, é uma escolha dele não comer pelo período ali prospectado pelo ser. Até aí, não há problema. A mente entende aquele gerenciamento e o ser atinge graus de acesso à essência que ele liga ao fato do jejum. De fato, o jejum é uma condicionante, assim como estar pendurado sem equipamento de segurança em uma geleira, né? É uma condicionante. Ok, independente da condicionante, temos ali um ponto de expressão do ser ali, do seu indivíduo, da sua individualidade, da sua expressão. Outro exemplo interessante dos seres que entram nesse estado de essencialidade, e através da essencialidade, essa habilidade promove a plenitude, o ser em questão, ele passa a, a notar esse estado de plenitude e se envolver da sua própria natureza, o que muitos chamam de estado mágico. Outro fator também são seres que gostam de adrenalina, né? Seres gostam de adrenalina, como, por exemplo, correr em carros em alta velocidade, em autódromos. Nós não vamos falar de seres que fazem isso em vias públicas, porque não vamos nem dar espaço para isso. Seres que fazem isso em vias privadas, com objetivo competitivo, eles têm um estado de foco tão grande, porque evidentemente caso eles erram, eles venham a errar, as consequências são drásticas, e o estado de urgência dá espaço a um estado de agência, porque eles fazem aquilo porque desejam, eles não são obrigados. Isso traduz uma situação onde se situa o ser como um ser em agência. Ele não se preocupa de outras coisas e tem um estado de plenitude natural. A mente é condicionada, então a mente é estabilizada por uma condição do ambiente, que por sinal a mente só não fica desestabilizada no estado de caos devido a um condicionamento do ambiente também, né? Para as duas vertentes a razão é a mesma, uma via de mão dupla, né? Então temos aí um cenário, vários cenários onde a mente condicionada sai do estado de urgência e passa a expressão estado de agência e dá espaço para a manifestação do que chamamos, né, de estado de plenitude, que é o estado natural, como nós estávamos abordando no início. Não é muito interessante? É sim, Tubarão. Uhum. Ah, mas eu não quero ter estados extremos para ficar na plenitude. Não Não, precisa. não, graças a Deus, não precisa, porque não é não é não combina com a minha Não, não essência. precisa, mas para aquele que chegou aqui ouvindo só isso, né, ouvindo só esse áudio, ele pode, por meio do estudo filosófico, conduta e gerência diária, literalmente moldar suas características e sair do estado de urgência. E isso pode parecer difícil porque é uma tendência à generalização. Um outro exemplo é a pessoa que vai para a academia ficar bonita para o verão, né? Normalmente essa pessoa, em muitos casos, ela não consegue dar andamento aí não consegue finalizar seu projeto, tirando algumas exceções. Só que dessas exceções, a maioria delas mantém o hábito de se exercitar. Porque essas pessoas entendem que se exercitar é um processo e não se presta atenção tanto no tempo, e sim no exercício. A mesma coisa é o modelo de vida. Você altera o seu modelo de vida para o modelo que visa, por meio da agência, a plenitude.
Então, uma escolha que você faz mais saudável é uma escolha saudável. Duas são duas, três são três. E isso, inevitavelmente, vai gerando uma vida melhor. Se você focar no ápice, a tendência é você se desinteressar. Infelizmente, nós temos aqui um cenário bem complexo no que diz respeito à dinâmica do mundo humano. Há uma tentativa de descredibilizar as pessoas, os seus sucessos e os seus avanços. Por quê? Porque uma pessoa doente é muito lucrativo para seres que estão buscando o lucro de forma dissociativa. Então não é vantagem as pessoas terem sucessos diários, terem uma vida saudável, buscarem equilíbrio emocional, pois elas serão pessoas serenas, ponderadas, agentes que vão agenciar e agir de maneira estratégica. Isso vai contra a ideia de controle. E nós não estamos falando aqui de teoria da conspiração, nós estamos falando aqui da tentativa de alienação, infelizmente, em busca da manutenção de poder impositivo, de poder dissociativo, de maneira simples mesmo. Por exemplo, a mídia, por exemplo, a propaganda, por exemplo, o que ocorre no mundo e suas ações incoerentes. Não é de responsabilidade dos seres olhar o mundo como um todo, mas manifestar críticas a esses movimentos sutis que tiram a independência das pessoas, como essa condição generalista de observar apenas o resultado final, é um modelo que dissocia os seres de metas alcançáveis, que dissocia os seres de metas acessíveis, e distancia os seres de sua própria natureza e das suas próprias verdades e das suas próprias maneiras de perceber o mundo artisticamente em paz de espírito. Interessante, né? Sim, e a própria configuração, onde sempre há que haver uma meta para o ser, que isso também distancia o ser da plenitude do estado presente, onde ele já é Sim, integralmente completo e sim, não precisa exatamente. de metas para Exatamente, tá vendo? atingir. É brilhante, exatamente. Todas essas questões partem do que é útil para o indivíduo. Por exemplo, tem gente que gosta de um sonho, mas o sonho é bom, senão é pesadelo. E Exato. ter essa ciência é muito importante. Então, é interessante o ser focar no que é bom e benéfico para ele, em paz de espírito. E não, eu não consigo ter a paz de espírito absoluta. Isso não é proposto por nós, isso é proposto paz de espírito para pequenos conjuntos, e depois conjuntos maiores e maiores, até que a percepção da paz de espírito seja uma constante. Graças a Deus. Amém. Essa é a ideia. E a ideia de liberdade, agência, estruturabilidade e a percepção de que existe toda uma estrutura que fornece estabilidade para todos. Estrutura cósmica. E mesmo vocês não tendo acesso, não significa que ela deixa de funcionar. E ela não demanda da credibilidade ou da crença da própria existência para funcionar. Mas ela é influenciada se existir uma crença ilusória de que existe uma desordem ou um medo dissociativo e infundado. Nós não estamos pedindo para vocês se alienarem ou não questionarem, muito pelo contrário. Questionem o medo, questionem o fundamento, questionem os argumentos e refutem esses argumentos à medida que vocês se sentirem
se sentirem em dúvida em relação a esses argumentos. E, naturalmente, não sendo nós os detentores da lógica ou da razão, essa lógica vai se expressar por meio da nossa discussão. E esse mesmo modelo é o que nós desejamos que vocês apliquem em todas as áreas da sua vida, tendo assim a sua posição de autonomia como ser pensante. Isso já vai mudar a sua vida como um milagre, ser um ser pensante. Muito bem. Eu gostei. Autonomia como ser pensante e isonomia como ser interativo. Exatamente, garantia também, porque eu desejo garantias, eu Sim. desejo estabilidade, eu desejo livre estrutura, eu desejo benefício. Perfeito. E não só desejo direito, certo? Direito. Exatamente. Então, porque isso quer dizer que eu não estou desejando um plus, não estou desejando um mais, estou desejando nada mais do que o direito inalienável de todos os seres imersos. Exatamente. Tá? E isso é garantido por essa mesma estrutura que você mencionou, só que eu vou me utilizar dessa estrutura como usuário, certo? Se eu for lá tentar bagunçar a estrutura, aí realmente eu vou começar a encontrar limites serão expostos, Exatamente. tá? Muito bom, tá bom. Coisa boa. Então é isso. Que a paz esteja sempre presente e que a presença da paz seja natural. Ah, oh, que assim seja. Amém.